Poxa, não tô entendendo nada sobre polímeros. E aí, cara, beleza? Polímero é fácil, pô. Quer que eu te explique? Pô, se pudesse. Então vamos lá, pô. Eu te explico. A palavra polímero origina-se do grego poli e mero. Poli significa muitos, mero, unidade de repetição. Assim, um polímero é uma macromolécula composta por muitas unidades de repetição denominadas meros, ligadas por uma ligação covalente. A matéria-prima para a produção de um polímero é o monômero, isto é, uma molécula com uma unidade de repetição, dependendo do tipo de monômero. Estrutura química do número médio de meros por cadeia e do tipo de ligação covalente. Pode-se dividir os polímeros em três grandes classes: plásticos, borrachas e fibras. Definições: moléculas dos polímeros: materiais orgânicos ou inorgânicos, naturais ou sintéticos, de alto peso molecular, macromoléculas, cuja estrutura molecular consiste na repetição de pequenas unidades, chamadas meros, que compõem as macromoléculas. Monômeros: moléculas constituídas por um único mero. Polimerização: reações químicas interlocutares pelas quais os monômeros são ligados na forma de meros à estrutura molecular da cadeia. Estrutura molecular. Temos quatro estruturas moleculares. A imagem A é a estrutura molecular linear. Já na imagem B, é a estrutura molecular ramificada. A imagem C é a estrutura molecular ligações cruzadas. A imagem D é a estrutura molecular em rede. Comportamento de tensão por deformação. São encontrados três tipos de comportamento de tensão por deformação. Primeiro, polímero frágil, sobre fratura enquanto se deforma elasticamente. Segundo, polímero plástico. A deformação inicial é elástica, seguida de escoamento e por uma região de deformação plástica, semelhante aos metais. Terceiro, polímero elástico. Deformação totalmente elástica, essa elasticidade típica da borracha. Grandes deformações recuperáveis são produzidas mesmo sob pequeno nível de tensão. Temos um gráfico ao lado direito mostrando bem o que eu acabei de dizer. Fenômeno da cristalização, fusão e transição vítrea. O que é? Cristalização: processo segundo o qual, mediante a um resfriamento, uma fase sólida ordenada é produzida a partir de um líquido fundido que possui uma estrutura molecular altamente aleatória. Ponto de fusão: ocorre quando o polímero é aquecido. Não ocorre a uma temperatura definida. O polímero amolece, sua viscosidade muda numa faixa de 50 graus Celsius. A fusão ocorre em termoplásticos. Um polímero cristalino possui um ponto de fusão definido. Transição vítrea ocorre com o polímero amorfo, o qual, quando resfriado a partir de um líquido fundido, se torna sólidos, rígidos, mantendo a estrutura molecular desordenada, características do líquido. Aplicações. Irei falar para vocês sobre três polímeros desconhecidos, mas muito presentes no nosso cotidiano. PMMA é uma sigla para polimetilmetacrilato e é um material que preenche volumes do tecido, usando em procedimentos que alteram algumas formas do corpo, procedimento chamado por alguns profissionais de bioplastia. Ele é um tipo de plástico apresentado em um formato de microesferas. No entanto, seu uso recebe uma série de ressalvas. Ele normalmente tem sido usado para preenchimentos corporais e faciais, mas o ideal é que seu uso seja feito em pequenas quantidades, principalmente devido à baixa qualidade de alguns de seus produtos no mercado. PTFE é uma sigla para politetrafluoretileno, vulgo Teflon. Como o próprio nome diz,
é um polímero fluorado. E o flúor, assim como outros elementos da coluna dos halógenos, possui a propriedade de retardância da chama. Mas o fato de não propagar fogo é uma excelente característica dele. PU é a sigla para poliuretano. É um polímero que forma um material sólido com textura muito similar à espuma. Muitos produtos usados no dia a dia são feitos deles, pois é um material que possui excelentes características para a indústria, como flexibilidade, leveza, resistência à abrasão, riscos e possibilidade de design diferenciado. Por exemplo, esponjinha de lavar louça, a espuma do colchão onde você dorme, o estofamento de cadeiras e bancos também é feito do material poliuretano. As propriedades dos polímeros são divididas em 4. São elas: mecânicas, térmicas, elétricas, óticas. Porém, hoje só falaremos de 3 delas. O conhecimento das propriedades mecânicas é muito importante para a escolha do material para uma determinada aplicação, bem como para o projeto e fabricação do componente. Elas definem o comportamento do material, quando sujeito a esforços mecânicos, pois estão relacionados à capacidade do material de resistir ou transmitir esses esforços aplicados sem romper e sem deformar de forma incontrolável. Já as propriedades térmicas dos polímeros são observadas quando a energia térmica ou calor é fornecido ou removido do material. São maus condutores de calor. A capacidade de transferir calor é medida pela condutividade e pela difusibilidade térmica. A capacidade de armazenar calor é avaliada pelo calor específico. As alterações de dimensão, devido às mudanças de temperatura, são estimadas através da expansão térmica. Assim como os polímeros são mal condutores de calor, também são mal condutores elétricos. A maioria das propriedades elétricas destes isolantes é função da temperatura. Fato extremamente importante em sistemas elétricos que devem operar em altas temperaturas. E agora, conseguiu entender? Entendi. As propriedades mecânicas estão relacionadas à capacidade do material de resistir o esforço aplicado. E as térmicas? As térmicas são observadas quando o calor é fornecido ou removido do material. Já as elétricas são em função da temperatura, sendo que os polímeros são mal condutores de eletricidade. É isso? Isso mesmo. Isso é muito teórico. E onde eu vejo isso no dia a dia? É mais comum do que você imagina. Vou te mostrar. Um chiclete relativamente duro amolece quando mascado. Isso ocorre em função da temperatura interna da boca, porque a maioria das gomas de mascar é feita a partir de poliacetato de vinila, PVA, um material duro à temperatura ambiente, mas que amolece quando a temperatura sobe. O nylon, uma poliamida, é muito utilizada pela indústria por apresentar uma resistência mecânica, impermeabilidade e baixa densidade. A poliamida Kevlar é um nylon utilizado na fabricação de coletes à prova de bala, cabos sintéticos, roupas para bombeiros e etc. O segredo de sua alta resistência está nas longas cadeias carbônicas. As velas de veleiro são confeccionadas com um tecido chamado Dacron, um poliéster mais resistente que o algodão, e de menor densidade, menos suscetível de deformação e que não mofa. Esses são alguns exemplos de onde os polímeros podem ser encontrados. Mesmo assim, essas aplicações são muito específicas. Não tem nada mais simples? Tem sim, vou te dar mais alguns exemplos. O policarbonato é encontrado em CDs, garrafas, recipientes para filtros, componentes de interiores de aviões e etc. O poliuretano é encontrado em chapas, molduras, filmes, estofamentos de automóveis, isolamentos térmicos, em roupas impermeáveis e etc. O policloreto de vinila, mais conhecido como PVC, é encontrado em telhas translúcidas, portas sanfonadas, divisórias, persianas, tubos de conexões para água, esgoto e ventilação e etc. Pô, mas isso é uma tecnologia nova? Não, tanto que o polímero produzido pelo bicho da seda é utilizado pela humanidade há séculos. Pô, mano, muito obrigado. Agora sim eu vou conseguir tirar 10 na matéria do vídeo. É nóis, estamos juntos. É nóis.